Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora e a seguir por mais meia hora com uma velocidade de 42 quilômetros por hora. E aí o problema pergunta para você qual é a velocidade escalar média nesse intervalo total de 1 hora e 30 minutos. Agora o problema não te deu qual é a distância percorrida. E aí, olha só que interessante. Você sabe que a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, correto? Você sabe isso. Mas o problema não te deu nenhuma informação de qual é o ΔS percorrido por esse carro, né? Você só sabe que durante 1 hora ele se moveu a 60 quilômetros por hora e que durante meia hora ele percorreu a distância, né, de 42 quilômetros por hora, mas você não sabe nada dessa distância. Olha só que interessante isso, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma continha simples aqui. Você vai falar, mas eu posso calcular quem é esse ΔS, né? Eu posso calcular qual é o ΔS do primeiro trecho. Por exemplo, se eu tenho 1 hora e se eu tenho a velocidade, eu sei que ele percorreu ali, então, uma distância de 60 quilômetros. Olha só. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Se foi 1 hora, então a distância que ele percorreu inicialmente foi de 60. E depois ele percorreu meia hora a 42 quilômetros por hora. E aí você pode fazer desse jeito que eu falei que a gente fez a outra, né? Então, veja só, se foi 42 quilômetros por hora, mas ele só andou meia hora, então ele percorreu 21 quilômetros. Todo mundo aí acho que concorda comigo, sim ou não? Então, você vai ter 21 quilômetros e vai ter 60 quilômetros. Então, a distância total que ele percorreu foi de 81 quilômetros. Tranquilo? Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu acabei de fazer a outra, tá? Então, a gente entende aí que, nesse sentido, fica bastante simples a gente resolver a questão, interpretando à luz do significado físico. Vamos de novo? Olha só. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Qual foi a distância que ele percorreu? 60. Por quê? Porque ele faz 60 quilômetros a cada hora, desde que sua velocidade seja constante. E é realmente isso que está acontecendo. Então, se ele faz 60 quilômetros a cada hora e ele andou 1 hora, então nessa primeira parte ele percorreu 60 quilômetros. Então, eu já sei que o ΔS1 dele, olha só, eu já sei que o ΔS1 dele é igual a 60 quilômetros. Agora, o ΔS2 dele vai ser igual ao quê? Ora, ele está dizendo para mim, a seguir, por mais meia hora, ele anda com a velocidade de 42 quilômetros. Mas se ele faz 42 quilômetros em 1 hora, em meia hora ele vai fazer 21 quilômetros. Então, ΔS2 é 21 quilômetros. Então, o ΔS total dele, basta você somar essas duas parcelas aqui. Então, você somando, você vai ter o ΔS total, que vai ser igual a 81 quilômetros. Pessoal, muito obrigado, viu? Olha só o que vai acontecer aqui. Agora, eu sei que a velocidade média total é o ΔS total sobre o ΔT total. Então, o que ele está pedindo para mim é essa velocidade média total. ΔS total é 81. E aí, o tempo total de movimento, meus amiguinhos, é de 1 hora e meia. 1 hora e meia é 3 sobre 2, que é igual a 2. É 81 vezes 2 sobre 3, tá? Mas eu vou colocar aqui 1,5, que é para você não se confundir com a fração, tá? Eu, às vezes, prefiro fazer conta com a fração do que com
os números decimais, tá? Continhas com vírgula. Mas como eu tenho uma calculadora aqui na minha mão, eu vou fazer assim então, tá? E quando você multiplica, dá 54. E aí você olha para lá e não tem nenhuma resposta, ó. Dá 54 quilômetros por hora. E você se apavora. Eu achei 54, eu achei 54. Ai, meu Deus, eu achei 54, mas você achou 54 quilômetros por hora, enquanto as respostas estão em metros por segundo. O que você fez está certo. Você só tem que dividir por 3,6 para achar o valor de 15 metros por segundo. Então, você acha a resposta, que é a letra A. A velocidade, então, é de 15 metros por segundo. E aí, isso aqui é o que nós chamamos de resposta. Tem outras maneiras de se resolver essa questão. A gente pode seguir por outros caminhos, mas por enquanto eu vou fazer desse jeito aí, tá ok? Então veja que é uma maneira fácil de você resolver. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma interpretação aqui que eu quero fazer desse resultado. Olha só. Vê se você consegue entender. Eu vou puxar mais para cima aqui. Isso. Vê se você consegue entender uma coisa. A velocidade média é de 54 quilômetros por hora. A maior velocidade que ele andou foi a 60 e a menor foi a 42. Sim ou não? Só responde. Tenho alguns amiguinhos que estão em sala de aula, poucos fiéis amiguinhos que estão comigo na noite de hoje, e eu vou abrir o chat para você se comunicar comigo. João Gabriel já deixou o seu boa noite, Pedro Ribeiro está em sala de aula, e minha amiguinha Gabriele, representando todo o público feminino, né? Está presente na aula de hoje, a corajosa Gabriele Lima. Vê se você considera interessante o que eu vou falar para você. Quando você tem velocidades parciais percorridas em intervalos de tempos diferentes, e você for calcular a média, o que quer dizer essa velocidade média do trecho total, que foi essa que a gente achou? Você vai se prender aqui em 54 quilômetros por hora, porque as velocidades que foram entregues para a gente estavam em quilômetros por hora. Eu quero que você pense uma coisa. Uma parte ele andou a 60 quilômetros por hora. A outra parte ele andou a 42. Perfeito? O que o problema está pedindo para mim na prática é o seguinte: qual é a velocidade constante que ele andando durante todo o tempo de percurso do trajeto, ele vai gastar o mesmo tempo que ele gastou com essas velocidades parciais que ele deu. Entendem o que eu estou falando? Aí, olha que resultado interessante. A velocidade média, ela vai estar mais próximo da velocidade com que ele andar durante mais tempo. Olha aqui. Ele andou 1 hora a 60 quilômetros por hora. E ele andou apenas meia hora a 42 quilômetros por hora. Eu estou chamando a sua atenção para entender algo mais. Entendem? Então, olha só, vamos fazer uma interpretação desse resultado para entender o significado físico dele. O que ele quer dizer para a gente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu não sei, né? Ó, o significado físico da velocidade escalar média no trecho total, você entendeu. Agora eu vou fazer o seguinte, qual foi a maior velocidade que ele andou? A maior velocidade, ele andou a 60 quilômetros por hora, certo? Essa foi a maior velocidade que ele andou, 60 quilômetros por hora. E qual é a menor velocidade que ele andou? 42 quilômetros por hora. Se eu fizer a média entre essas duas velocidades, vai dar quanto? Olha só, é somar as duas e dividir por 2. 42 mais 60 dá 102. 102 dividido por 2 dá 51. Então, a média, a metade, seria de 51 quilômetros por hora. Mas olha só que interessante. A velocidade média total está mais próximo de 60
do que de 42. Então, tem que ser maior do que 51. Por quê? 60 foi a velocidade que ele andou durante mais tempo. Então, é por isso que a média é 54, tá? Está mais próximo, vou escrever aqui, tá vendo? Mais próximo da velocidade que o carro se deslocou, ou se moveu, né? Durante não, né? No maior intervalo de tempo. Então, mais próximo da velocidade que o carro se moveu durante mais tempo. Vou colocar assim mesmo, tá? Agora, por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Isso acontece porque quem manda na velocidade escalar média, tá chegando mais uma amiguinha, quem manda na velocidade escalar média é o tempo. Então, olha só, eu dividi em dois trechos, tá vendo? Delta S1 e delta S2 aqui. Eu estou demonstrando algo mais para vocês. Eu queria que vocês entendessem que eu gosto de explicar esses detalhes. Eu não coloco a fórmula, resolvo a questão e passo para a próxima questão, não, porque isso não adianta. Sem a compreensão do que está acontecendo, você não vai resolver questões de física com facilidade. Então, eu estou tentando explicar um detalhe para vocês aqui. Olha só os fortes é que vão entender isso. Então, olha só, ele dividiu em dois trechos. Então, o que, que é a velocidade média total? Professor, explica para mim. A velocidade média do trecho total vai ser dada pelo delta S total sobre o delta T total. Bom, mas o que, que é o delta S total? Ora, é o delta S do primeiro trecho mais o delta S do segundo trecho. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo delta T total, que é o quê? O delta T do primeiro trecho mais o delta T do segundo trecho. Mas o que é velocidade média? Olha só, vou colocar bem aqui para você. A velocidade média é delta S sobre delta T. Então, quem é o delta S? Isola o delta S e faz a velocidade média vezes o delta T. E esse resultado é importante. E aí eu sei que vocês detestam trabalhar com letras, você quer trabalhar com números, mas os números não lhe permitem enxergar o que eu vou mostrar aqui. Então, a ideia é trabalhar desse jeito. Porque, olha, se o ΔS é a velocidade média vezes o intervalo de tempo, então eu posso dizer que o ΔS1 é a velocidade do primeiro trecho vezes o ΔT do primeiro trecho. Ai, professor, para que isso? Para explicar. Não é entender que você quer? Você quer entender, então eu estou explicando para você, tá? Resolvida, a questão já está, mas eu quero que você amadureça para entender melhor essa situação aqui. Então, eu posso dizer que a velocidade média total, quem é delta S1? Isso, V1 vezes delta T1, mais V2 vezes delta T2, dividido pela soma dos tempos. Dividido pela soma dos tempos, que é delta T1 mais delta T2. E aí eu vou perguntar e gostaria que um de vocês no chat me respondessem. Do ponto de vista matemático, o que, que é essa fórmula que está aqui embaixo? O que, que é isso aqui? V1 vezes delta T1 mais V2 vezes delta T2. Delta sobre delta T1 mais delta T2. Eu tenho em sala de aula 4 amiguinhos aqui e eu gostaria de saber
se eles poderiam me dizer se eles sabem que tipo de fórmula é essa. Alguém sabe? É só responder no chat. Olha, o João Gabriel falou que é uma média harmônica. Eu vou te dar meio certo, João Gabriel. É uma média, mas não é harmônica. Então, você já ganhou 5. Isso, tá vendo? Alguém já foi embora. Alguém já se assustou porque eu perguntei. Isso, João Gabriel, é a média ponderada, tá vendo só? E o que é uma média ponderada? É uma média feita com pesos. Quem é o peso dessa média aí? Ó, é o tempo. Lembra que eu falei que a velocidade média do carro vai estar mais próximo da velocidade que ele andar durante mais tempo? Então, por quê? Porque o tempo é que é o peso dessa média ponderada. Por isso que a velocidade média de 54 ficou mais próximo de 60 do que de 42, porque foi a 60 km por hora que ele andou durante mais tempo. Ele andou durante 1 hora e andou somente meia hora a 42 km por hora. Olha como é interessante você entender esse tipo de coisa, né? E quem é que tem a paciência de explicar isso hoje em dia, né? Você vai no cursinho, chega lá, o professor tem 10 encontros para dar toda a matéria, ele não explica isso, porque não tem tempo, coitado, ele tem que cumprir o edital, tá vendo? Aqui não, aqui eu vou gravar para vocês a resolução da questão, mostrando essas coisinhas aí, tá ok? Esse detalhe é muito importante, porque às vezes você pode resolver uma questão rapidamente, sem precisar fazer muitas contas. É isso que eu quero que você entenda. Professor, e qual é o problema de fazer muitas contas? É que na hora da prova você tem um tempo determinado para fazer as questões. E quanto mais questões você fizer naquele intervalo de tempo, melhor será para você. Então, por isso que eu estou ensinando você a entender, a interpretar o significado físico das coisas para você conseguir resolver com maior facilidade. Mas, para isso, você tem que se libertar das fórmulas, né? Como é que você se liberta da fórmula? Professor, não estou preso à fórmula. Tá. Tá, porque quando você lê uma questão de física, a primeira coisa que você quer lembrar é da fórmula, quando a sua preocupação deveria ser em entender o que está acontecendo. Percebe o que eu estou falando? Joia? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, é esse o bizu que eu quero trazer para vocês nas resoluções de questões que eu for fazer, tá? Então, se você substituir os valores aqui, você vai ver que vai achar exatamente 54 km por hora do mesmo jeito, tá? Eu fiz desse jeito aqui, que foi, né, um jeito que deu para a gente fazer, porque foi fácil a gente calcular os ΔS, mas tem situações em que isso pode não ser tão fácil assim. E aí eu vou buscar outra questão aqui para mostrar para vocês o tanto que é interessante resolver do jeito que eu estou ensinando para você. Você entender que é uma média ponderada entre velocidade e o tempo que o carro andou naquela velocidade, ok?